E uma semana que começa com a triste história de mais uma vítima da violência no trânsito. Valéria Cristina de Faria, de 35 anos, foi enterrada hoje na cidade de Patrocínio. A Valéria morreu depois de ser atropelada por um motorista bêbado aqui na cidade de Uberlândia. O namorado dela, que também foi atingido pelo veículo, continua internado em estado grave. O casal veio passar o fim de semana em Uberlândia para que Valéria pudesse visitar a família que mora aqui. Os dois estavam morando em Patrocínio. No sábado à noite, ela estava na casa de um primo no bairro Chácaras Tubalina, quando a tragédia aconteceu. A Valéria e o namorado vieram tempos atrás até Uberlândia, deixaram a caminhonete deles aqui com a família dela e foram para o Ceará. Foram para o Ceará passear, passar uns dias por lá, curtir uma praia. Um casal muito parceiro, um casal muito apaixonado. Um casal que havia planejado detalhadamente essa viagem. Quando a Valéria retornou de viagem, eles tinham ido de avião, deixaram o carro aqui, vieram de Patrocínio, deixaram o carro, foram até o aeroporto de Uberlândia, fizeram a viagem. E o plano era, na volta, a gente fica em Uberlândia um fim de semana para eu visitar a minha família e depois a gente volta para Patrocínio. A vida ia voltar ao normal, os dois iam voltar a trabalhar, tudo entraria nos eixos novamente. Os dias de descanso tinham acabado, era o último fim de semana de folga do casal. No sábado, a Valéria foi até o bairro Chácaras Tubalina, onde ela foi visitar um primo. Um primo muito querido que trabalha ali com confecção de móveis. A Valéria entrou em contato com ele e falou: olha, eu vou dar uma passada aí porque eu já quero falar com você. A gente aproveita, bate papo, conversa, coloca a conversa em dia e vamos ver se a gente faz alguma coisa. Ele falou: claro, pode vir, você é mais do que bem-vinda. E aí a Valéria, à noite, foi até a casa desse primo. Lá eles conversaram por algum tempo. E aí, os vizinhos desse primo estavam fazendo um churrasquinho. Eles tinham se reunido ali na rua, o pessoal do bairro ali, todo mundo que se conhece há muito tempo, cresceu junto, mora ali há muito tempo. Eles estavam reunidos na calçada, a poucos metros da casa do primo da Valéria, sentado, batendo um papo, conversando. Um dos vizinhos até disse que eles estavam assando batata doce na churrasqueira e mostrando para as crianças como que eles passavam a adolescência, né? Como é que eles tinham vivido ali anos antes e agora estavam mostrando para eles. Ó, na nossa época a gente sentava aqui, fazia um churrasquinho, reunia o pessoal, comia uma batata doce assada, era isso que a gente fazia. Estavam ali relembrando esses bons momentos. E a Valéria e o namorado, muito queridos pelo primo, falavam: que bagunça é essa? O que está acontecendo por ali? Ele falou: meus amigos estão reunidos ali em cima e vamos lá conversar com eles. Vamos lá que eu vou te apresentar. E aí eles foram. Nessa caminhada, a Valéria estava ali interagindo com o pessoal. Eles ficaram conversando por um tempo. E o primo da Valéria, ele tinha ido também, mas ele tem uma condição física que o obriga a ir ao banheiro com certa frequência. A cada 2 horas ele é obrigado a ir no banheiro. Então ele disse: eu vou ali em casa rapidinho, vou ao banheiro e volto. Só vou ali no banheiro rapidinho e já volto aqui. Falou: não, tudo bem. E continuou ali com o pessoal. Ela tinha acabado de conhecer aquelas pessoas, mas a Valéria é muito comunicativa, extrovertida. O namorado dela também ali, super feliz ao lado dela. Eles que estavam super contentes porque tinham curtido esses dias aí dessa viagem no Ceará, tinham descansado. Então tava aquele bate-papo, conversando com os outros moradores, com os vizinhos, trocando experiências. E o primo dela foi em casa, no banheiro. De repente, ele escutou um barulho. Uma correria, uma gritaria, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Aí, quando ele voltou, ele entendeu a história. Enquanto o primo estava no banheiro, a Valéria gosta muito de cachorro. Tinha uma paixão por animais. Do outro lado da rua, uma casa, tinha um cachorro muito bonito. Os animais muito bonitos, muito bem tratados, muito bem cuidados. E aí a Valéria e o namorado atravessaram para fazer carinho nos animais. Porque eles estavam ali naquele momento de confraternização, viram os bichinhos, se a gente que gosta de bicho, né, não resiste. Ai, que coisa mais linda, eu vou lá ver. E aí ela foi lá, que ela fez um carinho no bichinho. Estavam os dois ali,
E aí, na hora que ela ia atravessar de novo para voltar para onde esse grupo de novos amigos dela naquela hora, para onde o pessoal estava, a história da Valéria e do marido, do namorado ali, foi interrompida. Foi interrompida de uma forma violenta, de uma forma brusca, de uma forma criminosa. Enquanto o primo da Valéria estava saindo de casa, ele escutou aquele barulho, né? Aquela batida forte, aquela gritaria, aquela correria, e ele não estava entendendo o que tinha acontecido. Aí ele saiu e quando ele viu na rua o pessoal correndo, ele passou por um corpo estendido no chão, ainda sem entender o que estava acontecendo, apenas tinha visto que era uma mulher. Sequer deu para perceber quem era, ele não conhecia, ele não reconheceu naquela hora, até porque a vítima estava caída de costas. Aí ele viu que mais à frente tinha uma outra pessoa caída no meio do asfalto. Então ele foi até lá e aí ele reconheceu, meu Deus, esse aqui é o namorado da Valéria. Ele olhou para trás e entendeu o que tinha acontecido. Aquela pancada tinha sido um acidente envolvendo a Valéria e o namorado. E aí ele entendeu também que quando ele saiu de casa e viu um carro em alta velocidade indo embora, foi naquele momento que ele juntou as fichas, juntou os pontos, juntou as peças e entendeu. O casal tinha sido atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança. Você acompanha comigo agora no Cidade Alerta Minas o momento em que a Valéria e o namorado são atingidos por um carro que estava em alta velocidade. A primeira pessoa a cair é a Valéria. O namorado dela ficou preso em cima do veículo por cerca de 200 metros, até o momento em que ele não consegue mais se segurar e cai na pista. A Valéria foi arrastada por cerca de 10 metros pelo carro, cai na beira da pista. As pessoas que ali estavam se desesperam porque era o grupo que estava com eles. Esse carro preto, ao testemunhar o que tinha acontecido, porque ele viu a confusão, ele foi atrás do primeiro motorista que estava num Honda Civic. Ele foi atrás, porque ele sabia que aquele motorista era um criminoso. Porque ele sabia que aquele motorista iria fugir e que o que tinha acontecido naquela rua era grave. Veja comigo novamente o momento em que a Valéria cai do carro e logo à frente, 200 metros, o namorado dela também cai. Valéria, uma mulher de 35 anos, perdeu a vida por causa da ação do motorista desse carro. Quando a testemunha segue o motorista causador desse acidente, eu não vou chamar mais de acidente. Quando a testemunha segue esse criminoso, ele consegue ainda entrar em contato com a polícia militar, relatar o que havia acontecido e contar para os militares onde o motorista tinha parado. Enquanto isso, quem estava com a Valéria e com o namorado, o primo dela, todo mundo chega e entra em desespero, porque a Valéria havia caído com múltiplas fraturas, afundamento de crânio, sangue dos pés à cabeça, e não estava lúcida. Ela estava acordada, mas com vários momentos de queda de consciência. Ela tinha sofrido um traumatismo craniano. O corpo de bombeiros foi acionado. A Valéria foi levada para o HC da UFO, junto com o namorado dela, que também se feriu com gravidade. A Valéria, por ter sido a primeira pessoa a ser atingida, foi a que teve mais consequência física. E infelizmente ela não resistiu. O namorado da Valéria continua internado no HC lutando pela vida. O quadro dele é considerado grave. Está estável, mas ainda é grave. Ainda inspira cuidados. Essas imagens foram entregues à polícia, que trabalha agora numa investigação em cima desse caso. Enquanto o Corpo de Bombeiros fazia o atendimento da ocorrência,
Os militares foram até a casa onde encontraram o condutor do veículo. Um homem bêbado, com sintomas, com sinais, aliás, visíveis de embriaguez. Ele, inclusive, quando foi abordado pela polícia, confessou que tinha bebido. Falou, não, bebi mesmo. Eu bebi antes. Mas eu não vou fazer o bafômetro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção, não fez o teste do bafômetro e ainda foi autuado também pela omissão de socorro. Porque enquanto esse criminoso fugia, tentava esconder o carro na garagem de casa, a Valéria e o namorado estavam jogados no meio da pista, aguardando socorro. Eles haviam sido atropelados na calçada. Eles estavam chegando na calçada. As testemunhas contaram que o Leandro, namorado da Valéria, ele já estava na calçada. A Valéria estava subindo, era um passo atrás da calçada. Não podia ser considerado que ela estava na pista ainda porque ela estava subindo no momento em que esse bandido atropelou os dois. Bêbado, criminoso, assassino. E não é assassino só agora, não. Eu ainda não posso divulgar a foto dele. Ainda. Porque eu preciso de autorização da polícia com o nome, com a identidade, a identificação desse bandido. Mas a gente já tem todos os dados, inclusive a ficha criminal do homem que estava atrás do volante. Um homem que, para você ter ideia, já tem passagem até por homicídio. Que em 2013 se entregou à polícia batendo no peito dizendo, eu matei fulano. Matei mesmo. Foi lá com o advogado logo depois do crime e disse, fui eu que matei. Ele deveria ter ficado pelo menos 13 anos na cadeia. 2013. 2020 ele estava solto novamente e matou uma jovem cheia de sonhos, que estava apenas querendo curtir o fim de semana, sem fazer absolutamente nada de errado. O primo da Valéria, quando ele viu essa movimentação, quando ele saiu de casa e olhou aquela mulher, ele custou a acreditar que era a prima dele. Ela estava desfigurada. Os ferimentos eram tantos, as lesões eram tantas, que ele demorou para reconhecer. O primo dela conseguiu ainda ter forças para conversar com a nossa equipe e contar como foi o momento em que ele se deparou com a Valéria e com o namorado caídos no meio da pista logo depois do atropelamento. Foi o tempo de eu vir no banheiro e voltar, já tinha acontecido, porque eles chegaram na porta do rapaz e eles encantaram com a Rottweiler que o rapaz tem. E em questão de segundo, eles ficaram fazendo um carinho no cachorro, a hora que acertaram. Entendeu? O rapaz pegou a moto de um outro amigo nosso que estava na frente, acertou essa moto e acertaram a minha prima com o namorado dela. Quando eu saí aqui, eu peguei só o vulto do carro virando a esquina, entendeu? E o marido da minha prima, o namorado da minha prima, caído ao chão. E eu corri lá na frente para saber o que estava acontecendo. Até então eu passei pela minha prima e não tinha reconhecido ela, porque a moça estava muito machucada. Foi quando, questão de poucos metros que eu passei da minha prima, me falaram, olha, sua prima foi atropelada. Aí eu falei, como minha prima? Ela acabou de sair de casa. Ela não, o carro pegou eles em cima do passeio na porta do Piauí. Entendeu? Foi quando eu voltei na menina, que eu olhei pra ela, porque até então eu tinha passado pelas costas dela, ela caída no chão. Aí eu voltei pra me olhar ela de frente. Eu não reconheci minha prima, devido à pancada, entendeu? Ela foi arremessada, muitos metros de distância. O namorado dela foi carregado no capô do carro até a próxima esquina, questão de uns 500 metros. Eu não sei se o cara ia virar lá ou ele jogou o rapaz no chão, o marido da minha prima. Então, assim, onde que ele caiu, ele bateu a cabeça no chão, ele ficou muito machucado. Ele está em estado grave na UTI, no Hospital das Clínicas, no HC, com coma, traumatismo craniano. Minha prima, ela faleceu com múltiplas fraturas pelo corpo, as pernas romperam todos os ligamentos, ela estava com afundamento de crânio na testa. A Valéria foi enterrada hoje de manhã. A família não teve muito tempo para se despedir. Essa família ainda está tentando encontrar forças para acompanhar os desdobramentos legais dessa história.
Eles sequer conseguiram ter acesso ainda ao boletim de ocorrência, porque a preocupação era dar um enterro digno para ela, da forma que ela merecia. Uma mulher trabalhadora, honesta, amorosa, inteligente, uma mulher muito querida. A Valéria partiu de uma forma violenta e bruta e deixou para trás amigos e familiares estarrecidos. Só que toda essa dor divide espaço com o sentimento que a gente carrega dentro do peito ao ver esses desdobramentos covardes da história, que é a revolta. Fatalidades no trânsito acontecem. Já é difícil lidar com essa dor da perda quando nós estamos falando de uma fatalidade, de uma situação que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Com aquela história que a gente assiste e fala, poxa, era a hora daquela criatura. Foi uma fatalidade, foi uma tragédia. Só que a Valéria não foi vítima de uma fatalidade. Ela não foi vítima de uma tragédia. O namorado dela, que está internado no HC em estado grave, lutando para se manter vivo, não foi vítima de um acidente. Eles foram vítimas de um crime. De um homem que estava bêbado, que assumiu o risco de matar alguém a partir do momento em que ele decide pegar o carro e sair dirigindo depois de ter consumido bebida alcoólica. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele sabia que isso poderia acontecer. Tanto sabia que quando aconteceu, ele foi embora, ele fugiu, porque ele sabia que se a polícia batesse ali, era tchau para ele. Principalmente um homem que já tem problemas com a justiça da forma que ele tem. Uma ficha horrorosa, do tipo de gente que não era nem para estar aqui do lado de fora. E se nós tivéssemos uma justiça que de fato valesse a pena acreditar, ele não estaria, ele continuaria preso, tendo em vista tudo que ele já cometeu no passado. A dívida dele com a sociedade ainda não foi paga, mas ele já estava aqui do lado de fora, fazendo festa, bebendo, andando em carrão e agora matando mais pessoas. A mesma revolta que toma conta de mim e toma conta do telespectador acompanhando esse caso é a revolta que essa família carrega. Família que acabou de enterrar uma mulher incrível. Família que acompanha a recuperação do namorado dela. Um homem extremamente querido por eles. Um rapaz que foi acolhido, já fazia parte dessa família também. É a dor da perda, a preocupação pela recuperação, os pedidos de oração para que ele pelo menos consiga se salvar, já que infelizmente a Valéria não conseguiu. E a revolta de uma justiça falha, de uma justiça injusta, onde mais uma vez quem perdeu foi quem nada tinha a ver com a história. A família agora pede justiça, pede para que esse bandido continue atrás das grades. Quantos casos mais vai ter que acontecer de uma família ter que estar enterrando um ente querido por causa de irresponsabilidade e inconsequência? Porque eu, querendo ou não, eu sinto com um sentimento de culpa, porque ela veio me ver. Entendeu? Ela veio me ver. Aí ontem eu vi minha prima viva, hoje eu vou ver ela dentro de um caixão. Que mundo que a gente está vivendo? Fala pra mim. Então, sim, cara, eu só peço justiça. O que eu tô querendo é justiça, que não tem condição. Vai acontecer direto, enquanto tiver essa justiça podre que tá no Brasil, cara, a gente vai viver enterrando os parentes da gente. E esses caras dirigindo, fazendo o que quer e o que não quer na rua, matando pessoas inocentes, pessoas de família. Pessoas de boa índole, entendeu? Porque eu acho que se ele tivesse uma boa índole, ele não tinha pegado um carro alcoolizado e feito o que fez. Porque agora minha família tá chorando a perto da minha prima. E a família do rapaz? Fala pra mim, será que vão chorar também? Mais do que já estão chorando? Porque não é fácil você ver um parente que hoje estava bem, hoje estava saudável, me fazendo uma visita e hoje está ali na medicina entre a vida e a morte. O que a gente vai fazer? São mortes que poderiam ter sido evitadas. São mortes que poderiam ter sido evitadas se a justiça tivesse mantido atrás das grades esse bandido, que não tinha que estar aqui do lado de fora.
A partida da Valéria me lembra também a morte do Vitor de Araguari, caso que você acompanhou com a gente aqui no Cidade Alerta Minas. Há 2 semanas nós mostramos ainda a entrevista com a mãe do rapaz, pedindo justiça. Outro motorista, outro criminoso atrás de um volante, que saiu de casa disposto a matar. E a arma usada por eles, tanto no caso do Vitor quanto no caso da Valéria, foi um carro. São criminosos iguais. São homicidas da mesma forma. Caso do Vitor, a gente continua acompanhando, contamos todos os detalhes dessa história. Caso da Valéria, agora mais um crime que o Cidade Alerta Minas acompanha. E tudo isso ligado à violência no trânsito. Ligado a uma ação descontrolada, ligado a um criminoso que assume a responsabilidade, assume o risco de matar a partir do momento que bebe e assume um volante. Eu não sei mais quantas vidas vão ser perdidas para que a gente comece a acompanhar penalidades mais severas. Para que, de fato, esses criminosos sejam tratados como criminosos. Os moradores lá do bairro onde a Valéria foi atropelada, do Chácaras Tubalina, ainda contaram para a gente que o local onde essa barbárie aconteceu é um ponto, inclusive, que precisa de atenção. Claro que nesse caso em específico teve o agravante do motorista estar bêbado, de estar completamente fora, mais ou menos, né? Eu ia falar fora das suas faculdades mentais, mais ou menos, que fugiu depois do local porque sabia que ia dar ruim para ele, então ele não estava tão ruim assim não. Mas é um trecho onde costumeiramente os motoristas costumam dar uma pisadinha. É um trecho ali que preocupa a comunidade porque eles estão com medo de que outras pessoas também possam ser vítimas dessa violência no trânsito e por isso nós mandamos o Júnior Oliveira para lá. Claro que, dadas as suas devidas proporções, estamos aí tentando buscar uma solução para todos os casos. Mas no caso desse trecho especificamente onde o acidente aconteceu, a comunidade pede melhorias no trânsito para que pelo menos a situação para os outros moradores seja amenizada, já que agora ficou ainda mais evidente o risco e o abuso de alguns motoristas que pisam muito aí no acelerador, né, Júnior? Boa noite para você. Sim, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Nós voltamos ao local onde aconteceu esse grave acidente, né, com essas 2 vítimas. E foi bem aqui, Luciana, a gente está bem no ponto aqui onde o casal estava. Como você já contou aí, como a história já desenrolou, o casal tinha acabado de sair na casa de um colega que eles conheceram no dia e visitaram esse amigo aqui, viram o cachorro e saíram bem aqui, ó, nesse ponto. Quando desceram a calçada, foram atingidos pelo veículo que vinha lá de baixo, veículo em alta velocidade. Por sorte, outras pessoas não foram atingidas, porque do lado de lá havia muita gente ali, o pessoal estava ali conversando, pessoas do lado de cá também da calçada. Nós viemos aqui conversar com o Leandro Rocha, que conheceu o casal no dia em que tudo aconteceu. Tinha acabado de conversar com eles quando escutou o barulho, quando ele fechou o portão, escutou o barulho e veio para ver o que havia acontecido. E como você já lembrou muito bem aí, o problema aqui, além da sinalização que está precisando ser reforçada, é a atenção dos motoristas também. Muita gente aqui comete muita imprudência por aqui e alta velocidade. Vamos conversar com o Leandro, que convive com essa situação diariamente, além de ter presenciado toda essa tragédia, né? Até agora você está um pouco ainda muito emocionado com toda essa situação, né, Leandro? É verdade, porque a gente traz as pessoas para sua casa para a gente se alegrar em alguns momentos que a gente tem na vida, né? O nosso cotidiano às vezes se afasta de muita gente, a gente não tem tempo para ninguém, devido à pandemia e tudo mais. Mas também a gente sempre espera que tudo ocorra bem. Na minha cabeça a gente ia ser uma noite feliz como todas as outras que sempre teve aqui. E você conheceu o casal aquele dia? Naquele mesmo dia, tinha apenas uns 20 minutos que eu tinha conhecido eles. Mas os parentes deles que residem aqui próximo a mim, já conhecia há bastante tempo. Então foi através deles que eu conheci eles. E eu os convidei a estar com a gente aqui. Você mostrou ali o seu cachorro para eles? Sim, foi isso. Eles gostavam de animais? Sim, eles viram eu dando atenção para minha cachorra, eles vieram também ver, né? Porque eles também gostam de animais. Então vieram ver, prestigiar, conhecer. E ao regressar para o outro lado, onde estava a mãe da vítima, que foi fatal,
E a tia, ao regressar para o outro lado ali da rua, aí foi onde tudo aconteceu. Eles mal desceram dessa calçada aí, né? Pois a verdade é essa. Vamos mostrar aqui, Luciana, dupla. E a gente está aqui já há alguns minutos e percebemos aqui no local, realmente, que veículos passam aqui em alta velocidade. Conversei também com alguns moradores aqui, eles contaram que é o dia inteiro. É uma rua, se não é a principal, é uma das principais de acesso ao bairro, e o trânsito aqui é muito intenso. São muitos veículos que passam por aqui, principalmente à tardezinha, motocicletas também em alta velocidade, os pedestres também precisam usar esse trecho para caminho até aos condomínios que ficam aqui perto. Então é um trecho da rua que precisa muito, de muita Eu quero a nota. A gente vai fazer o seguinte. Esse trecho especifica... Pega meu celular ali, Gabriel, por gentileza. Tá ao vivo, não tem problema não. A gente vai fazer o seguinte. Tivemos um problema no sinal com o Júnior Oliveira, mas nós fizemos o seguinte. Quando a comunidade reforçou pra gente esse pedido de atenção, esse pedido de que alguma coisa fosse feita no trecho, nós fomos atrás de melhorias, nós fomos atrás de uma resposta para que algo fosse feito. Entramos em contato com a prefeitura e por meio de nota eles informaram que vão encaminhar uma equipe até o local para fazer a análise do trecho e aí atender da melhor forma possível a comunidade. De fato, há um risco. Alguma coisa precisa ser feita, já que os moradores relatam que há tempos esse problema acontece, de que eles estão correndo risco há muito tempo, agora a prefeitura atende a nossa solicitação, a solicitação da comunidade e vai até o local. A gente vai continuar acompanhando essa história, é uma história que mexe com todos nós, uma semana que começa de uma forma extremamente triste para todo mundo que está aqui na região, porque é quando a gente percebe que a gente está bem desassistido mesmo, né? Quando a gente vê que a história ainda precisa evoluir demais, que o ser humano precisa evoluir demais, que nessa caminhada da evolução a gente parece que está andando de ré. Ainda tem gente que assiste isso e consegue não se comover. Não dá, gente, não dá. Aos familiares da Valéria, os nossos sentimentos, que Deus dê força, que Deus conforte. Agora a gente foca também as nossas energias na recuperação do Leandro, que continua internado. Como eu disse, ele está em estado grave, está na UTI, mas o quadro dele, segundo a assessoria do HC da UFO, é estável. É um homem que tem se mostrado muito forte, que está lutando para se manter vivo, mas também um quadro que precisa de muita energia positiva, um homem que precisa de muitas orações nesse momento. A qualquer momento, o Cidade Alerta Minas volta a falar dessa história, porque eu ainda quero mostrar a cara desse motorista aqui. Isso aí não é motorista, isso aí não é gente que a gente pode... Não. Aqui a gente não passa a mão aqui a gente não passa a mão na cabeça de bandido. Esse motorista é um criminoso, é um assassino, eu quero mostrar a cara dele aqui. Assim que a Polícia Civil nos confirmar a autoria desse crime, eu vou mostrar a cara dele aqui. Ai, o histórico dele é perigoso, tem um monte de coisa, tem homicídio. Não estou nem aí. Vai aparecer sim para a comunidade ver qual é o tipo de ser humano que está andando ao lado da gente. Qual é o desserviço que a justiça está fazendo, botando tipo desse daí aqui do lado de fora, enquanto a gente que não tem nada a ver com os BO dele está morrendo à toa. É inacreditável.